um tempão pra escrever esse textão. Meu coração vai precisar de correção. Mas sei que você entre verbos é assim. Eu vou sofrer. E você só respondeu, foi por mim o áudio. Já foi suficiente pra desmoronar. Duas letras só, nem gastar seu porquê. Igual que hoje tem. Gente, vocês estão escutando? Com dois S, mas não me esqueço da gente. Não sei se a gente é junto, mas sei que você entende. Entre verbos assim, eu vou sofrer. E você só respondeu, foi por mim mal. E já foi suficiente pra desmoronar. Duas tentações, nem razão seu porquê. Vai acabar. E você já respondeu, foi por mim. E já foi suficiente pra desmoronar meu mundo. Duas tentações, nem razão seu porquê. Igual que eu te vejo. E aí, meus amores? Bom dia para todo mundo. Como é que vocês estão? Sofrência, Eduarda. Que sofrência, Eduarda. 8 horas da manhã já tá no modão. Aí a vida tá boa. Amigão, a vida tá boa, velho. Tá boa, mano. A vida tá boa. Não tá muito boa, não, mas tá boa, né? Tava ruim, mas agora parece que piorou. Tá bom, mas tá bom. Não pode reclamar, não, gente. Não fosse o coronavírus, tava tudo melhor ainda, né? Gente, bom dia para todo mundo. Bom dia, Larissa. Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Acho que já deu tempo do povo entrar. Antigamente tinha mais gente nessa sala, tinha não? 26 pessoas, não sei, não tô lembrado quantas pessoas que fica aqui, mais ou menos, mas era mais gente. 5 minutinhos já deu tempo da galera entrar, né? Seguinte, meus amores, vamos lá? Bom dia, Marcelão. Vamos tocar aqui, vamos seguir o nosso conteúdo. Eu vou falar de um tópico hoje e a gente vai parar, né? E fazer exercício. Então, essa semana hoje eu vou enviar a lista para a escola, né? De tudo que a gente viu até agora, razão, proporção e de grandezas proporcionais, que é o que eu vou falar aqui hoje, tá? E aí eu vou te mandar uma listinha aí com umas 20 questões, mais ou menos, para a gente ficar brincando nela aí nas próximas 2 aulas, beleza? E aí depois a gente vai falar de outros assuntos, tá? Fechou? Deixa eu abrir aqui meu slidezinho.
Razão e proporção. Galera, vamos lá, vamos dar uma relembrada antes de começar já a falar sobre isso. O que é uma razão que a gente viu na primeira aula? Essa é a nossa terceira aula, no segundo semestre, né? Na primeira aula a gente viu o que é razão. O que é razão? Razão é uma divisão, né? A razão entre duas coisas é a relação entre elas. É só você pegar uma e dividir pela a outra. O que é muito importante a gente lembrar? É importante a gente lembrar de seguir a ordem que o enunciado nos fornece. Né? A razão entre o número de meninas e de meninos é eu pegar o número de meninas e dividir pelo número de meninos. Então, a ordem da razão é fundamental. O resultado dessa razãozinha a gente chama de constante de proporcionalidade, né? Lembra disso? Aqui, ó. Lá no comecinho. Ó, aqui, ó. A razão é A sobre B, né? Porque essa razão tem um valor. Todas essas razões que a gente constrói tem um resultado, né? Depois que você simplifica, ou então quando você faz a divisão e acha o número decimal, a gente chama essa razão de constante de proporcionalidade. E aí a gente fez vários exemplos aqui. E aí a gente foi olhar a proporção. O que é a proporção? Proporção é uma igualdade entre razões. Então, é você ter duas grandezas que sempre que você pegar a razão entre as duas, independente da situação, essa razão vai ser igual. E aí, essa razão vale o mesmo K que a gente estava falando, que a gente chama de constante proporcionalidade. Certinho? Então, a razão é uma divisão, simplesmente isso. Ponto. Só lembra de respeitar a ordem que o enunciado te pede para montar essa razão. E a proporção é o quê? Uma igualdade entre duas ou mais razões, certinho? A gente viu as propriedades que a gente pode usar. Eu falei para vocês que essas duas aqui são as básicas, né? Que é multiplicar cruzado e caso você precise, se você somar todo mundo de cima e somar todo mundo de baixo, isso continua dando a constante, né? De proporcionalidade, ou seja, a razão continua sendo igual. Mas tem outras duas propriedades que eu te mostrei na última aula, mas eu te provei que você não vai precisar usar elas. E a gente fez essas questões e eu acredito que essa aqui tenha ficado para você fazer em casa, né? Se você não tiver feito ela, tira um printzinho dela aí e eu quero que você faça, tá bom? Ela é muito parecida com essa aqui que a gente fez, ó. Essa da escola aqui que tem 240 funcionários entre professores e administrativos, tá? É muito parecido mesmo, tá? Só muda que ao invés de ser funcionário e administrativo, professor administrativo é o pai e o filho, a idade do pai e a idade do filho. Mas não muda muita coisa não, tá? Então tirou o print aí para você fazer, caso você não tenha feito. E aí não vai acabar, não é o último tópico de razão e proporção. A gente ainda vai falar sobre regra de 3, simples e composta, tá? Mas é a nossa finalizar a nossa primeira parte para a gente montar uma lista e trabalhar com essa lista, tá bom? Primeira coisa, o que são grandezas? Está lá na observação, lá embaixo, lá do lado direito. Grandeza é qualquer coisa, gente, que pode ser medida ou contada. Então, por exemplo, você consegue me contar a sua idade? Consegue contar ela? Consigo, professor. A minha idade, por exemplo, é 24 anos. Nossa, professor, você é novinho, hein? Graças a Deus, sou novinho. A minha idade é 24 anos, eu consigo contar, né? Senhor, você consegue medir a sua altura? Consigo. Minha altura é 1,81. Então, minha idade é uma grandeza, minha altura é uma grandeza. Senhor, você está andando de carro, dá para saber a velocidade do carro? Ou seja, dá para medir a velocidade do carro? Tá, né? É um carinha lá no painel que chama velocímetro. Aquele cara lá, ele serve para quê? Para te mostrar a velocidade que você está andando. Então, velocidade é uma grandeza? É. Senhor, dá para medir o tempo que eu gasto indo daqui até o dinâmico?
Daqui de casa até o dinâmico? Não, ué. Só você olhar no relógio. Então, o tempo é uma grandeza? É. Professor, lá que a gente está estudando. Lá normal, presencial. Saudades. Dá para contar quantas pessoas tem dentro da nossa sala? Dá, não dá, sei lá, e contar. A quantidade de pessoas é uma grandeza? É. Quantidade de objetos é uma grandeza? É. Então, qualquer coisa que você consiga dimensionar com um número, a gente chama de grandeza, tá? Agora, o que são grandezas proporcionais? São grandezas que variam na mesma razão, tá? Então, se você mudar uma, a outra também muda, na mesma razão. Só que eu tenho dois tipos de grandezas proporcionais. Eu tenho as grandezas que são diretamente proporcionais. O que significa a minha grandeza ser diretamente proporcional? Na medida que eu aumento uma, o que acontece com a outra? Aumenta na mesma razão. Então, olha como que eu escrevi. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que variam na mesma razão e direção. Professor, o que é essa direção? É que se uma aumentar, a outra faz o quê? Aumenta também, tá? Então, por exemplo, um exemplo. Eu vou numa loja de roupa, né? E aí eu vou comprar camisa. Só que tá uma promoção lá. Na hora que eu chego, tá lá na porta, assim, ó, promoção. Qualquer peça da loja por R$ 20. Qualquer peça, R$ 20. Se eu for lá e comprar uma pecinha só. Fui lá, comprei uma peça. Quanto que eu vou pagar? R$ 20. Concorda comigo? Se eu comprar uma peça, eu pago R$ 20. Tranquilo? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Se eu for lá e comprar uma peça, eu vou pagar R$ 20. Show? Se eu for lá agora e comprar 4 peças, quanto é que eu vou pagar agora? Cada peça ela custa quanto? R$ 20. Então, se eu comprar 4, eu vou pagar 4 vezes 20. Você concorda comigo que eu vou pagar 4 vezes 20 vai dar R$ 80? Concorda comigo? Bom, professor, eu vou lá comprar 10 peças. Se eu for comprar 10 peças, quanto é que eu vou pagar? Vai 10 vezes... Peraí, 20, né? Quanto que é 10 vezes 20? R$ 200. Então ficou assim, ó. Coloquei 3 situações possíveis. O que está acontecendo? Eu estou trabalhando aqui com 2 grandezas. Concorda comigo que a quantidade de peças de roupa que eu compro não é uma grandeza? Eu consigo contar quantas peças eu estou comprando, certo? Concorda que o preço que eu vou pagar, o valor que eu vou pagar no total também não é uma grandeza? Dá para eu contar quanto vai ficar a minha conta para eu pagar, né? Agora olha lá para você ver, na medida que eu aumento a quantidade de peças de roupa, o que acontece com o preço? Aumenta também. Então, um detalhe para ser diretamente proporcional já satisfiz, que é o quê? Se eu aumentar uma, a outra aumenta, mas não é suficiente. Só aumentar uma, aumentar a outra, eu posso falar que é diretamente proporcional? Não. O que tem que acontecer também? Tem que aumentar na mesma razão. Então, ó, do primeiro caso para o segundo, o que aconteceu? Eu multipliquei por 4 a quantidade de peças, não foi? Era uma peça só. Passou a ser quanto? 4. Então, eu multipliquei por 4. O que aconteceu com o preço? O preço também foi multiplicado por 4? Foi também, né? Concorda comigo? Era 20, passou a ser 80. Então, 20 vezes 4 dá 80. Concorda comigo? Ou seja, aumentou os dois na mesma razão? Sim.
Um eu multipliquei por 4, o outro eu multipliquei por 4 também. Do primeiro para o último agora, para o terceiro caso, eu multipliquei por 10 a quantidade de peças. O preço foi multiplicado por 10? Foi também, né? 20 vezes 10 dá 200. Então quer dizer que eu aumentei, também aumentou o preço e na mesma razão? Na mesma razão. Então significa que esse exemplo que eu acabei de te mostrar são o quê? São diretamente proporcionais, essas duas grandezas. Agora, o que que isso significa para a gente matematicamente falando? Olha lá, ó, são grandezas em que a razão entre elas sempre são iguais. Ou seja, posso pegar qualquer situação que eu quiser, na hora que eu calcular a razão entre elas, isso sempre vai dar igual. Por isso que são proporcionais. O que que são proporcionais? Razões iguais. Então, se eu pegar A, imagina que A é a quantidade de peças e B é o preço. Se eu pegar A sobre B em qualquer dos casos, o resultado vai ser igual. Vai ser igual ao K, que é a constante de proporcionalidade. Olha lá para você ver. Vou fazer bem aqui no cantinho, ó. Se eu pegar o meu Azinho, dividir pelo B, vamos pegar o primeiro, uma peça, certo? Dividido por R$20. Então, minha constante aí é o quê? 1 sobre 20. Concorda comigo? Agora, se eu pegar o próximo, 4 dividido por 80. Tem como simplificar isso aqui, não tem? Dá para simplificar por 4. Se eu simplificar por 4 em cima, dá 1. Por 4 embaixo, dá quanto? 20. Então, quer dizer que o 4 sobre 80 é a mesma coisa que 20. Vou colocar um igual. Acho que igual fica melhor. Pega a terceira situação, 10 peças dividido por 200 peças. Concorda comigo? Se eu simplificar por 10 em cima e embaixo, isso vai dar o quê? 1 sobre 20. Ou seja, quem é a nossa constante de proporção? Constante de proporcionalidade? 1 sobre 20. Senhor, se eu quiser trabalhar com isso aí, número decimal, eu posso? Eu posso ir lá e dividir 1 por 20 para saber qual que é a minha constante? Pode. Mas o que eu quero te mostrar é que qualquer caso que você pegar, qualquer um. Ah, pega aí 85 peças. Quando você simplificar, vai ficar 1 sobre 20. Tá? Então, qualquer razão que você pegar, independente do contexto que você usar, essa razão sempre vai dar igual e vai ser igual a 1 sobre 20, que é a nossa constante de proporcionalidade. Belezinha? Então, duas grandezas são diretamente proporcionais, sempre que, na medida que se aumenta uma, a outra também aumenta na mesma razão, ou na hora que você diminui uma, a outra também diminui na mesma razão. Tranquilinho? E a razão entre elas sempre é igual a uma constante K. Muito importante você saber disso aqui, viu, gente? Isso aqui, ó, é o mais importante. Saber que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, se eu pegar uma e dividir pela outra, isso sempre vai dar o nosso casinho, que é a nossa constante de proporcionalidade. Fechou? Belezinha? Vou fazer um exemplo de como que a gente usa isso. Não sei se vocês querem tirar print aí desses rabiscos que eu fiz, desses exemplos que eu fiz. Se você quiser, tira aí que eu vou mudar de página e apagar essas anotações. Aí deu tempo já, né? Olha um exemplo para a gente usar essa ideia de grandezas diretamente proporcionais. Adriano, Bruno e Carlos, 3 estudantes do IFPE Campus Caruaru, resolveram abrir uma microempresa no ramo de EPI, equipamentos de proteção individual. Primeiro ano, eles tiveram um lucro de R$27.000. Resolveram dividir de maneira diretamente proporcional ao investimento inicial de cada um. Gente, ele poderia ter omitido esse diretamente. Poderia ter falado, resolveram dividir de maneira proporcional ao investimento inicial de cada um. Ele poderia não ter te falado se é diretamente ou se é inversamente. Mas assim, se você lendo essa questão, dá a entender totalmente que é diretamente. Por quê? Uai, estou investindo na empresa. Se eu invisto mais, eu tenho que receber mais. Concorda comigo? Ou seja, quanto mais eu investir, mais eu tenho lucro, né?
Então, tem que ser diretamente proporcional. Não faz sentido nenhum ser inversamente proporcional aqui, tá? Então, mesmo que não tivesse escrito diretamente, você ia considerar que fosse diretamente. Senhor, pode ser que ele crie um exercício assim, distribuindo inversamente? Pode, só que aí ele tem que falar do enunciado. Não falou, vai na lógica, tem que ser diretamente, tá? Sabendo que Adriano investiu inicialmente 2.000, Bruno investiu 3.000 e Carlos investiu 4.000, quanto Carlos receberá pela sua parte referente ao lucro? Então, ele está te falando, ó. Eles tiveram 27 mil reais de lucro, né? Mas eles não investiram a mesma coisa. O Adriano investiu 2.000, o Bruno investiu 3.000 e Carlos investiu 4.000. Eles vão dividir o lucro de forma diretamente proporcional ao investimento de cada um, certo? Então vamos lá, vamos ver o que vai virar. Então o lucro é diretamente proporcional ao que eles investiram. Então deixa eu apagar aqui para a gente fazer isso. Olha lá. Vamos pensar aqui. Meu lucro total é de 27 mil reais. Esse é o meu lucro total. Certinho? Eu não sei quanto cada um vai ganhar. Mas eu vou falar que desse lucro eu vou ter A, que é o que o Adriano vai receber. Eu vou ter B, que é o que o Bruno vai receber. E eu vou ter C, que é o que o Carlos vai receber. Essas são as três partes do meu lucro. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que se eu pegar A mais B mais C, vai ter que dar o meu lucro, que é de 27 o quê? Mil, né? A, B e C são as partes que cada um vai receber. Tranquilo? Eu sei também que o Carlos, aliás, o Adriano, ele investiu, então, o Adriano investiu 2.000, né? O Adriano investiu 2.000 reais. O Bruno investiu 3. E o Carlos investiu 4. E o Carlos investiu 4.000. Só de ver os investimentos, só de olhar, eu sei que o Carlos vai ter que receber a maior parte do lucro. O Bruno vai ter que receber menos que o Carlos, só que mais que o Adriano, e o Adriano vai receber a menor parte do lucro. Tem que ser assim, né? Agora o valor eu não sei. Só que, ó, vamos lembrar do que eu te falei? O lucro que eles vão receber é diretamente proporcional ao investimento. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, então a razão entre elas sempre é igual a um constante K. Lembra disso? Diretamente proporcional. Então quer dizer que A sobre B sempre é igual a quanto? A K. Não esquece disso. Isso é o mais importante do nosso conteúdo. Tranquilinho? Então vamos usar essa ideia? Então se eu pegar o que o Adriano vai receber, que eu chamei de A, sobre o que ele investiu, que foi 2.000, isso aqui tem que dar a minha constante K. Mesma coisa para os outros. Se eu pegar o que o Bruno vai receber de lucro, dividido pelo que ele investiu, que é 3.000, isso tem que dar a mesma constante K. E se eu pegar o que o Carlos vai receber, que é C, dividido pelo que ele investiu,
que é 4.000, isso vai dar a mesma constante K. Certo? Olha o que eu vou fazer. Vou isolar o A, o B e o C aqui, ó. O 2.000 está dividindo, passa o quê? Multiplicando. Então quer dizer que o A vai ser 2.000K. Mesma coisa para cá. O B vai ser 3.000K. E o C vai ser 4.000K. Agora, pensa comigo o negócio. Lembra disso aqui, ó? Se eu somar A mais B mais C, quanto tem que dar? 27.000. Quem que é o A? 2.000K. Então, vou substituir aqui, ó. O A é 2.000K. 2.000K. Mais o B é 3.000K. Mais o C, que é 4.000K. Isso tem que ser igual a 27.000. Certinho? Então, eu isolei o A, o B e o C aqui e substituí nessa sominha que a gente tinha feito antes. Agora, se eu somar, 2.000 com 3.000 dá 5.000, 5.000 mais 4.000 dá 9.000K. 9.000K é igual a 27.000. Esse 9.000 está multiplicando, passa para o quê? Dividindo. Então, quer dizer que o K é 27.000 dividido por 9.000. Então, quer dizer que 1, 2, 3 zeros embaixo, 1, 2, 3 zeros em cima. Quanto que é 27 dividido por 9? 27 dividido por 9 dá 3. Ou seja, a minha constante de proporcionalidade é igual a 3. E é o que eu te falei, gente. O objetivo sempre é achar a constante de proporcionalidade. Achou a constante de proporcionalidade, você mata o exercício. Então, descobrimos. Nossa constantezinha de proporcionalidade vale quanto? Vale 3. Senhor, e agora, como que eu descubro quanto cada um vai receber? Agora é só substituir aqui, ó. Eu sei que agora a minha constante é 3. Então, quer dizer que o A vai receber 2.000 vezes 3. Ei, quanto que é 2.000 vezes 3? 6.000. Então, o Adriano ele vai receber quanto desse lucro? 6.000 reais. O Bruno vai ser 3.000 vezes 3. Quanto que é 3.000 vezes 3? O Adriano, aliás, o Bruno vai receber 9.000. Ó, faz sentido, né? A gente sabia que o Bruno tinha que receber mais que o Adriano. O Bruno tá recebendo mais que o Adriano. O Carlos vai ter que receber 4 vezes 3. Quanto que é 4.000 vezes 3? 12.000, né? Então, o Carlos vai receber 12.000. Então, faz muito sentido o que eu achei. O Carlos está recebendo mais, o Bruno está recebendo ali meio termo e o Adriano está recebendo menos. Porque o Carlos investiu mais, o Bruno investiu lá no meio termo e o Adriano investiu menos. Certo? Então, quanto vai receber cada um de lucro? Adriano recebe 6.000. O Bruno recebe 9.000. O Carlos recebe 12.000. A pergunta dele é: quanto o Carlos receberá pela sua parte, né? Quanto ele receberá então? 12.000. Se fosse uma questão objetiva, o resultado seria 12.000 reais. Tranquilo? Certo? Gente, printa. Não vai dar tempo de eu falar da inversamente proporcional. Então eu vou falar na próxima aula, tá? Porque eu quero te mostrar uma outra maneira de fazer isso aqui que eu acabei de fazer usando uma propriedadezinha que eu te ensinei.
Printou? Ó, vou te mostrar o mesmo exemplo. Vou fazer o mesmo exemplo de duas maneiras diferentes. E aí você escolhe qual que você prefere fazer, tá? Que a gente fez sem usar propriedade nenhuma. Né? A única coisa que a gente fez foi o quê? Multiplicar cruzado aqui. Só, não usamos propriedade nenhuma. Só usamos a ideia de que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a divisão entre elas é igual a uma constante K. Certo? Quando a razão entre elas é igual a uma constante K. Ótimo. Agora olha só. Inicialmente, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, por isso que eu não vou nem apagar aqui, não. Esse jeito que eu vou fazer, ele é um pouco mais rápido, tá? Mas a ideia não é muito diferente, não. Então, inicialmente, a mesma coisa. Falei que o Adriano vai ganhar A, o Bruno B, o Carlos C, né? Então, eu sei que A mais B mais C é igual a 27 mil. Tranquilinho? Sei que o Adriano investiu 2 mil, o Bruno 3 mil, o Carlos 4 mil, e sei que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é igual a uma constante. Montei aqui minhas razões. Então, A sobre 2 mil é igual a K, B sobre 3 mil é igual a K, C sobre 4 mil é igual a K. Te mostrei uma propriedadezinha que era a seguinte, ó. Volta lá. Aqui. Segunda propriedade, a B. Eu tenho A sobre B igual a C sobre D. Eu posso somar os numeradores e somar os denominadores. Isso continua dando a mesma constante K. Concorda comigo? Sim ou não? Eu vou fazer aqui, ó. Essas três razões não são iguais? São, não são. As três razões são iguais a K. Se eu somar os três numeradores e somar os três denominadores, isso vai continuar dando K. Então, olha só. Se eu vim aqui fazer, ó. Soma A mais B mais C. A mais B mais C sobre, soma embaixo, 2 mil mais 3 mil mais 4 mil. 2 mil mais 3 mil mais 4 mil. Isso aqui vai continuar sendo igual a quanto? A K. Mas olha só que legal, o que apareceu aqui, ó? A mais B mais C. Quem é A mais B mais C? 27 mil. Então, 27 mil, que é o A mais B mais C, sobre 2 mais 3, 5, mais 4, 9, sobre 9 mil, é igual a K. Mudou alguma coisa? Não mudou quase nada, né? Quase nada. Vai mudar só o jeito de descobrir o K. Até aqui você tem que fazer e depois que você descobrir o K, você tem que substituir. Do mesmo jeitinho do outro. Vai mudar só que aqui a gente está usando a propriedade e na outra a gente não usou a propriedade. A gente isolou o A, o B e o C aqui e substituiu o quê? Mas até a conta é a mesma. Lá ficou 2.000K mais 3.000K mais 4.000K igual a 27 mil, certo? Aí somou, deu 9.000K igual a 27 mil, a gente passou 9 mil dividindo. Então até a conta é igual. Agora, quanto vai valer o K? Que é a mesma coisa de lá? 3. Achou o K? Substitui. Mesma coisinha. O meu A, então, seria 2 mil vezes 3. O B seria 3 mil vezes 3. E o C seria 4 mil vezes 3. Né? Então, o meu A seria aqui 6 mil. O B seria 9 mil. E o C seria 12 mil. Os mesmos resultados que a gente tinha achado lá na outra. Né? Professor, na sua prova, como você quer que eu faça? Do jeito que você conseguir? Pode usar a propriedade, professor? Pode. Pode fazer do jeito que o senhor fez primeiro? Isolar o A aqui, isolar o B aqui, isolar o C aqui, substituir nessa ideia? Pode também. Tanto faz. Fica à vontade. Fica a seu critério. Tá? Eu te mostrei essa segunda maneira para quê? Pra você saber a utilidade daquela
propriedade lá, ó. Certo? Aquela propriedade, ela resolve esse tipo de questão. Tranquilo? Então, tira print. E aí fica a seu critério, né? Qual é a ideia que você vai querer usar. Tirou o print, gente? Alguma dúvida por enquanto? Converse comigo. Converse comigo. Alguma dúvida? Beleza, nessa questão de divisão em grandezas diretamente proporcionais? Ótimo. Próxima aula a gente fala das inversamente proporcionais e aí nas duas próximas aulas a gente fica brincando com a lista. Vocês sabem quando vai ser a prova de vocês? Vocês já têm ideia disso? Porque eu não tô lembrado. É muita escola para eu lembrar quando é a prova de cada um. Se bem que eu acho que eu já até mandei essa prova. Essa prova deve estar chegando, não deve? Vocês têm prova essa semana? Terceira semana de setembro? Ah, não, tá certo. Não mandei prova, não. A prova que eu mandei foi de recuperação. Tá certo. Ah, não. Então, terceira semana de setembro tem tempo demais ainda. Dá pra gente ficar tranquilamente. Tranquilo. 27 de setembro, né, Larissa? Ou é 27 agora, de agosto? 27/8? E foi ruim, hein? Vou mandar a lista hoje, então, tá? Ah, tá, ué. Não, então tá de boa. Então tá suave. Então não vou mandar a lista semana ainda não. Então vou mandar a lista só semana que vem, tá? Depois que eu finalizar o conteúdo. Fechou? Então é isso aí, gente. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu estou à disposição de todo mundo. Falou? Boa semana para todo mundo, bom restinho de semana para todo mundo, bom dia para todo mundo, boa aula e tamo junto. Até semana que vem, galera.